Você acorda, escova os dentes, pega o celular e olha seu saldo no banco. R$ 37,84. Na mesa da cozinha, o leite acabou. O pão também. O boleto da energia está colado na geladeira, com um lembrete em vermelho. Vencimento hoje. E como se não bastasse, o grupo da família no WhatsApp já mandou bom dia com florzinha. E mais uma promoção imperdível de TV parcelada em 12 vezes sem juros. Mas a verdade mesmo não está nesses grupos. A verdade está nos dados que quase ninguém te mostra. Porque se te mostrassem, você talvez começasse a fazer perguntas perigosas. Vamos a eles. Mais da metade da população brasileira, exatamente 77,9%, segundo a Serasa, está inadimplente. Isso significa que a cada 10 pessoas que passam por você na rua, pelo menos 7 estão devendo. E devendo muito. O valor médio das dívidas no CPF do brasileiro comum já passa de R$ 4.300. Mas o mais assustador nem é isso. É o fato de que 6 em cada 10 brasileiros simplesmente não conseguem guardar nem R$ 50 no final do mês. Isso não é falta de força de vontade. Isso é um sistema que funciona como uma máquina de moer. O mesmo sistema que te ensinou que fazer faculdade, arrumar um emprego e trabalhar até os 65 anos seria o caminho da liberdade. O mesmo sistema que te diz que parcelar o celular novo em 24 vezes é normal. O mesmo sistema que lucra com a sua pressa e com a sua ignorância financeira. E é aqui que entra a pergunta que ninguém quer que você faça. Se somos um país com mais de 200 milhões de pessoas, por que só 0,8% da população investe na bolsa de valores? Por que tão pouca gente tem reserva de emergência? Por que falamos mais de futebol do que de inflação? Girinho aparece aqui, de cabeça baixa, cachecol verde balançando com o vento. Ele olha direto para você. Ele não fala nada, só aponta para uma planilha simples. Nela, um gráfico crescente. Não é o da sua conta bancária. É o gráfico da dívida pública brasileira. Mais de 6 trilhões de reais. Crescendo como uma bola de neve desgovernada. Enquanto isso, o salário mínimo real perde poder de compra há 3 anos consecutivos. Em 2025, o brasileiro precisa de quase 2 salários mínimos só para comprar a cesta básica em capitais como São Paulo ou Brasília. E mesmo assim, a televisão te mostra comerciais sorridentes de cartões de crédito, aprovação imediata, limite alto, benefícios exclusivos. É um teatro e você está no palco como figurante. E aí eu te pergunto, como é que a gente chegou nesse ponto? O vídeo de hoje é um mapa, um raio-x, um soco de realidade. Mas também é um convite, porque mesmo em meio a esses dados assustadores, existe um caminho. E ele começa com a consciência. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como o sistema foi desenhado para te manter assim, sem fôlego, sem escolha e com a falsa sensação de que está tudo bem. Mas atenção, depois que você ver isso, talvez você nunca mais consiga olhar o extrato bancário da mesma forma. Girinho se senta numa cadeira dura de plástico em frente a uma agência bancária. Ele observa em silêncio. Pessoas entrando, saindo, assinando papéis sem nem ler. Uma senhora comemora porque o banco liberou um crédito de R$ 1.200. Ela não percebe que vai devolver mais de R$ 2.300 em 12 meses, com juros. E ninguém contou isso para ela. Porque não convém. Agora segura essa. O brasileiro médio compromete 28% da sua renda mensal só com dívidas. Isso quer dizer que de cada R$ 1.000 que ele ganha, R$ 280 já são engolidos antes mesmo dele pensar em comprar comida, pagar aluguel ou colocar gasolina. Parece pouco? Então junta isso com o preço da inflação. O quilo do arroz, que custava R$ 3,90, agora passa de R$ 7 em várias capitais. A carne virou artigo de luxo. E o botijão de gás em muitas casas dura o mês inteiro por milagre. Em 2025, o endividamento familiar atingiu o maior patamar da história do Brasil.
Nunca se viu tantos cartões de crédito ativos. Nunca se viu tantos empréstimos pessoais facilitados. Nunca se viu tanta propaganda de antecipe seu FGTS. Nunca se viu tanta pressa. O sistema descobriu como lucrar com a ansiedade. Porque o pobre tem pressa. O pobre precisa do dinheiro para ontem. E quando você tem pressa, você aceita qualquer condição. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que o brasileiro tem tanta pressa? Girinho responde com um gesto. Ele aponta para uma parede coberta de relógios, todos marcando horas diferentes, e diz uma única palavra: atrasado. É isso. A maioria das pessoas já começa a vida atrasada. Trabalha para pagar dívida da faculdade, trabalha para ajudar os pais, trabalha para comprar algo que prove que venceram. E nessa corrida, a saúde mental vai derretendo. Hoje, mais de 70% dos brasileiros afirmam que o dinheiro é a principal fonte de estresse em suas vidas. Isso não é coincidência, isso é consequência. Pessoas adoecem porque não conseguem sair do ciclo. Pessoas dormem menos, casamentos acabam, famílias brigam. Tudo por conta de uma coisa que você não vê, mas sente todo dia: a pressão financeira. Girinho caminha pela rua e vê uma loja de celulares. Na vitrine, um cartaz enorme. Sem entrada, primeira só daqui 60 dias. Ele olha e, por um segundo, hesita. Mas depois vira as costas. Porque agora ele sabe, não é sobre o celular, é sobre liberdade. E a liberdade financeira não começa com uma grande quantia. Ela começa com uma pequena decisão: sair da fila do consumismo. Enquanto muitos acham que ganhar mais é a solução, o Girinho entendeu que antes de ganhar mais, ele precisa gastar melhor. No próximo bloco, a gente vai expor os 3 maiores mecanismos invisíveis que mantêm você preso no ciclo de dívida: juros, parcelamento e ilusão de posse. E sim, você vai se surpreender, porque não é só matemática, é manipulação. Você já parou para pensar por que tudo no Brasil pode ser parcelado? Do lanche no shopping ao sapato na vitrine. Você entra em uma loja querendo comprar uma camiseta de R$ 49,90. O vendedor sorri e diz: dá para dividir em 3x sem juros no cartão. Mas por que alguém o parcelaria R$ 49? Porque o sistema quer te treinar, te ensinar a pensar em parcelas e não em preços. E é aí que começa o primeiro dos 3 grilhões invisíveis da sua liberdade: os juros. Juros no Brasil são alguns dos mais altos do mundo. Em 2025, a rotativa do cartão de crédito ultrapassa os 400% ao ano. É isso mesmo que você ouviu. Se você deve R$ 1.000 hoje e não paga, daqui a um ano vai dever mais de R$ 5.000. Isso não é só dívida, é uma sentença. Mas ninguém te ensina isso na escola. Na escola, você aprende sobre ângulos e vegetação, mas não sobre o sistema financeiro que vai te prender por décadas se você der um passo errado. Girinho aparece sentado num canto de uma sala de aula vazia, cercado de livros empoeirados. Em suas mãos, uma fatura de cartão com juros abusivos. Ele não aprendeu isso ali. Segundo o grilhão, o parcelamento. No Brasil, até o café da esquina oferece 3 vezes no débito recorrente. O parcelamento é um truque psicológico. Ele diminui a dor da compra. Você não sente que gastou, sente que ainda tem. Mas a verdade, você só tem uma coisa: compromisso com o futuro. Um futuro que ainda nem chegou, mas já está comprometido com compras do passado. É o equivalente a comer hoje e pagar com fome amanhã. E o terceiro grilhão é o mais perigoso de todos: a ilusão de posse. Você acha que tem um carro, mas o carro está financiado. Você acha que tem uma casa, mas a casa está hipotecada. Você acha que tem um salário, mas ele já foi todo comprometido antes de cair na conta. É isso que o sistema quer, que você se sinta proprietário, mesmo sendo refém. Girinho caminha por um estacionamento vazio.
Ele observa vários carros bonitos, mas todos têm um papel no para-brisa. Em financiamento. Ele balança a cabeça e segue. O brasileiro não quer parecer rico. Ele quer sentir que venceu. E o sistema sabe disso. Por isso te oferece símbolos. Celular novo, carro com entrada zero, roupa de marca em 10x. Tudo isso para te manter no mesmo lugar. Porque enquanto você se sente dono, eles são os verdadeiros proprietários dos seus juros, dos seus boletos e do seu tempo. Mas a boa notícia? Girinho para na frente de um espelho. E dessa vez ele não tá cabisbaixo. Ele se olha com firmeza, porque ele entendeu que liberdade não começa quando você paga tudo. Ela começa quando você decide parar de se endividar. No próximo bloco, eu vou te mostrar os primeiros passos práticos que você pode dar ainda hoje para sair dessa prisão invisível. E o mais importante, como escapar do treinamento psicológico silencioso que está te ensinando, todos os dias, a gastar o que não tem. A verdade é dura. O Brasil não é um país pobre. É um país desorganizado financeiramente. E essa desorganização é alimentada de propósito. Porque quanto mais perdido você estiver, mais fácil será te controlar. Mas você não precisa continuar nesse jogo. Hoje, a gente começa a virar o tabuleiro. E tudo começa com 3 passos. Primeiro passo: conhecimento básico. Você não precisa ser economista. Você não precisa saber interpretar relatórios complexos do Banco Central. Você só precisa entender o que ninguém te ensina. O que são juros compostos? Como funciona o cartão de crédito? Qual a diferença entre ativo e passivo? Por que reserva de emergência é mais importante que ganhar muito? E aqui, Girinho aparece com um caderno aberto na mesa. Nele, apenas 4 palavras circuladas com caneta vermelha: juros, parcelas, reserva e liberdade. Segundo passo: controle emocional. Sim, dinheiro tem mais a ver com emoção do que com matemática. Quantas vezes você gastou porque estava triste? Quantas vezes comprou algo só para se sentir melhor? Quantas vezes o cartão virou uma forma de recompensa? O sistema sabe disso. Ele estuda o seu comportamento. Por isso, você precisa virar o jogo. E isso começa com a autoconsciência. Girinho segura um celular com o carrinho de compras cheio. Ele respira fundo, olha para a tela e fecha o app. Vitória silenciosa. Terceiro passo: organização mínima. Se você não sabe para onde vai o seu dinheiro, ele vai embora. Simples assim. Você precisa anotar todo o gasto, toda a entrada, toda a dívida. E isso não é chato, é libertador. Porque quando você começa a ver com clareza, a culpa dá lugar ao controle. E controle é o primeiro passo para a liberdade. Girinho aparece diante de uma folha colada na parede. Nela, um gráfico feito à mão, gastos do mês. Barras coloridas mostram onde o dinheiro foi parar: alimentação, transporte, parcelamentos. Ele olha para aquele gráfico como quem enxerga um mapa. Mas aqui vai o segredo mais poderoso desse bloco. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Muitos desistem porque querem mudar a vida inteira em uma semana. Mas liberdade financeira não é uma explosão. É uma sequência de passos firmes. Comece pequeno. Corte um gasto desnecessário. Guarde R$ 10 por semana. Leia um livro de finanças simples. Converse com alguém que já saiu da dívida. Essa jornada é pessoal, mas você não está sozinho. A cada pessoa que desperta, o sistema perde um pouco da sua força. E talvez você esteja se perguntando: mas será que dá para mim? Girinho responde com um sorriso leve e um bilhete colado na porta de casa. R$ 50 guardados esse mês. Não é sobre o valor, é sobre o gesto. No próximo bloco, eu vou te mostrar exatamente como pessoas comuns, como você, conseguiram sair do buraco financeiro e começar a construir riqueza de verdade. Histórias reais, exemplos simples, caminhos possíveis. E talvez a sua história comece hoje. A vida financeira do brasileiro comum pode parecer um labirinto sem saída.
Mas existem pessoas que encontraram caminho. E o mais surpreendente, elas não eram diferentes de você. Maria, auxiliar de limpeza, 43 anos, endividada em R$ 15.000, salário mínimo, 2 filhos, aluguel. Ela começou a anotar tudo o que gastava. Guardava moedas numa lata de achocolatado. Fez um acordo com o banco. Pagou tudo em 2 anos. Hoje, tem uma reserva de R$ 8.000 e vende bolos no fim de semana para acelerar seu plano. Comprar um apartamento pequeno à vista. João, motorista de app, 29 anos. Nunca teve educação financeira. Parcelava até o almoço. Um dia, num vídeo no YouTube, ouviu uma frase que mudou tudo. Quem gasta tudo que ganha nunca terá paz. Ele travou o cartão de crédito. Passou a viver com 70% da renda. Hoje, tem investimento em renda fixa e estuda marketing digital à noite. Quer empreender. São pessoas reais, com problemas reais, mas com decisões simples, consistentes. Girinho caminha por uma rua comum, onde em cada casa mora uma história diferente. Ele não fala nada, mas observa. Na janela de uma casa, uma mulher lava louça com a TV ligada num canal de vendas. Na outra, um senhor assiste jornal falando de alta nos combustíveis. Mais adiante, uma adolescente dança para o TikTok com o celular parcelado em 24 vezes. 3 casas, 3 distrações. 3 pessoas que talvez ainda não acordaram. E então, o girinho para. Na calçada da 4ª casa, um cartaz feito à mão. Meta do mês: guardar R$ 100. Já temos 65. É ali que mora a diferença. A diferença entre quem sonha e quem constrói. Você não precisa ser gênio. Você não precisa de muito. Você só precisa de clareza, coragem e constância. O sistema te ensinou a esperar o aumento, a promoção, o prêmio da loteria. Mas a verdadeira revolução começa quando você decide cuidar do que já tem. Gerinho volta para casa. Abre uma gaveta e coloca uma nota de R$ 20 numa caixinha. Na tampa, ele escreveu liberdade. Ele sorri. E é aqui que a nossa história de hoje termina. Mas a sua pode estar só começando. Porque agora você sabe que o sistema te prende com parcelas disfarçadas de solução. Que a dívida não é sinal de fracasso, mas de condicionamento. Que pequenos gestos constroem grandes resultados. E que não é vergonha nenhuma começar do zero. A vergonha é continuar afundando com os olhos fechados. Esse vídeo não foi só sobre dados. Foi sobre escolhas. E sobre despertar. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Agora é contigo. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilha. Talvez alguém perto de você esteja precisando exatamente desse empurrão. Porque juntos, a gente muda não só uma vida, a gente muda um país.